Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje estou aqui com o meu amigo Eliakim Santos. Tudo bom, mestre? Tudo bom, Paulo. Que prazer estar aqui com você. Cara, faz um tempo que a gente fala de marcar, né? E, enfim, conflito de agenda. A gente sabe que a vida é corrida, mas que bom que a gente conseguiu marcar. E é um prazer ter alguém como você aqui que tem tanta história para contar. Tanto como corretor de imóveis, mas também como empresário do mercado imobiliário. Não que corretor de imóveis não seja um empresário, né? Mas assim, além da função de corretor, seja muito bem-vindo, tá, meu amigo? Obrigado, meu irmão. É um prazer, realmente. Eu acho que realmente faz um ano que a gente tá aí já tentando ajustar a agenda. E que bom que nesse final de ano aqui a gente conseguiu fazer e vai ser um papo bem bacana, bem legal, de enriquecimento para todos nós. Vamos embora. E foi a gente fala de agenda, mas foi numa época do ano que o mercado tá aquecido, né? Tá agitado. Então, muito lançamento, muita expectativa pro próximo ano, né? Sim. Como é que você enxerga hoje o momento que a gente tá no mercado imobiliário aqui de Recife? Para mim é o melhor momento em termos de mercado. Eu estou há 10 anos no mercado imobiliário, né? A gente já passou por várias nuances do mercado, vários nichos do mercado. Eu me especializei no litoral e, como todo mundo sabe, agora no final do ano, o litoral ele traz muita pujança, a gente aumenta o movimento e, consequentemente, aumenta a liquidez, né? Alguns projetos. E a gente está num momento interessante, assim, houve épocas que houve mais lançamentos. A gente teve menos lançamentos, é natural, né? A área não se multiplica. Então a gente teve menos lançamentos agora esse final de ano, em comparação com os anos anteriores. Mas tivemos bons lançamentos, né? A Beira-Mar, Maragogi, o litoral Pernambuco está começando a enxergar Alagoas como nossa casa também. Né? O litoral norte de Alagoas está se confundindo com o litoral sul daqui de Pernambuco e tem muito lançamento lá de consultoras locais, consultoras nossas. E o pessoal tem aproveitado, inclusive nós também, temos aproveitado esse movimento lá para Alagoas. Então, eu estou vendo com bons olhos. Está um momento legal, um valor por metro quadrado competitivo, com potencial de valorização ainda para os nossos investidores. Então, estou gostando muito. Inclusive, Recife também surpreendeu. Né? Um projeto grandioso no centro do Recife. A própria reestruturação do centro do Recife também tem me chamado muita atenção. Né? E que era vital para a gente, né? Aqui da cidade. Sim. Eu achei... tanto a Rio Ave como outras consultoras estão investindo naquela região ali. Então... Para mim chamou a atenção. É engraçado que eu levei a primeira equipe da Axia, eu levei isso há 3 anos atrás, falando que a Boa Vista ia deixar de ser um bairro comercial para se tornar um polo estudantil e residencial. E tá aí, né? Campos Gouveia, Max Plural, Pernambuco Construtora, Exato e tantas outras desenvolvendo produtos ali. E eu acho que é uma tendência, né? Essa recentralização das capitais, ela tá acontecendo naturalmente. Rio de Janeiro passou, São Paulo passou, agora a gente aqui também. E é vital, feito você falou, né? A região ali do Derby Boa Vista, por exemplo, precisava de um movimento importante. Né? Agora eu espero que o poder público venha com vias de qualidade pra gente também, porque senão vai travar tudo. É verdade. Mestre, é o seguinte, você é corretor de imóveis e você é sócio fundador da Axia Imobiliária, né? Isso. Vamos começar do começo. Me conta aí como é que você veio parar no mercado imobiliário, por que você decidiu se tornar corretor de imóveis? Massa. Então, eu acho que como todo bom corretor, a gente começa numa crise. Né? A gente vai buscar o mercado imobiliário, acho que a pessoa tem uma ideia de que eu vou... Faz aquela conta rápida de padaria. Um imóvel de R$1 milhão, vou fazer 5%, boto 50 mil no meu bolso e resolvo minha vida. Então, não foi nesse ponto, mas foi uma coisa de salvação mesmo. Eu sou empreendedor desde que eu comecei a maioridade. Meu primeiro empreendimento foi aos 18 anos. A gente tinha uma Multilink, que é uma lan house maior. Né? Me formei em eletrônica, sou um cara comercial, mas tenho uma formação técnica. Então a gente começou a desenvolver algumas soluções para o comércio e abri minha primeira empresa. Fiz 2 loucuras na minha vida, na verdade. Eu casei aos 20 e abri a primeira empresa aos 20, de fato. Então, comecei a desenvolver... No mesmo ano? No mesmo ano. Cara, loucura. Nessa época eu estava como gerente de infraestrutura técnica do CIT, o CIT da antiga Cabo Mais. Tinha passado no Banco do Brasil, não fui fazer. Tinha passado na PM em 2009, não fui fazer. Não quis estar no concursado. Só passei para provar que eu podia passar. Né? Então, mas eu tinha essa raiz de empreendedorismo. Fui fazer começar esse trabalho. Então, a gente abriu, que na época era Automac, automação comercial. Nós representávamos softwares e desenvolvíamos softwares para o varejo. Então, Pizzaria Atlântico, a rede S, que é Sesc, Sebrae, Senac, ganhamos licitação na época. Muitos motéis, coisa que quase que vivia de amor, que a gente passava aí
Eu acho que 80% dos motéis de Pernambuco usavam o nosso software aqui. Então foi crescendo, né? 2010, 2009, 2010, fomos lá. Veio a crise do governo Dilma em 2015. E nessa época eu estava com outras coisas em paralelo. Como eu achava que era empreendedor serial, não era. Então a gente tinha uma pizzaria, uma pequena distribuidora de frios, uma loja de cosméticos que eu tinha assumido da minha mãe e o meu negócio. Quebrou tudo. Quebramos tudo, né? O negócio não deu certo em nenhuma. Caramba. Processo trabalhista, incêndio em uma das lojas, foi aquela loucura. E quando a gente tá muito lascado, a gente vai buscar logo a Deus, né? Tava lá no fundo da igreja, no qual eu fazia parte na época, lá no Engenho do Meio. Tava lá, no cantinho lá, e um rapaz que eu sou muito grato aí, inclusive, se ele estiver vendo esse podcast, Dr. Lupécio Bezerra, um grande corretor de loteamentos, um pai no mercado imobiliário para mim. Ele me viu lá, eu sempre fui muito falante, sempre fui muito ativo nas organizações da igreja, me chamou pra gente conversar ao final do culto. Falou: o que é que tá acontecendo com você? Você tá cabisbaixo, tava barbudão, gigante, com 145 quilos quase. E me perguntando o que estava acontecendo. E eu falei: ó, quebrou, tô mal, tal. Disse: ó, vem ser corretor de imóveis, tô abrindo uma imobiliária com um parceiro meu, né, que é o Alisson, então, inclusive da BCI Imobiliária, funciona até hoje a imobiliária. Eu disse: cara, mas eu não entendo nada de mercado imobiliário. Isso não te faz. Disse: ó, tu sabe abrir porta e falar, tu vai ganhar dinheiro. Na minha cabeça era CLT. Eu não sabia, não conhecia nada do mercado imobiliário. Decidi. Então eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui a pé do bairro do Engenho do Meio, para quem conhece, até o Ciclo Militar, ali na Gabriel Magalhães. Não tinha dinheiro para passagem na época. Fui lá, pedi para o zelador lá do prédio lá, para eu me aceiar, me organizar para fazer a entrevista. Chegando na entrevista, ele perguntando um pouquinho sobre o mercado imobiliário, como era e tal. E eu, sério, de quanto é o salário? Eu disse: não tem salário. Você ganha de acordo com a sua produção. Disse: me explica mais um pouquinho. Interessante. Né? Aí ele: não, pegar um aluguel de 5 mil reais, metade é sua. Aí, se o cliente pagar o valor integral, se ele tirar e tira o condomínio IPTU, o aluguel é seu. Eu disse: mas é possível fazer isso? Quanto é que um corretor consegue fazer? Não, o bairro do Espelho pode ser seu aqui. Você vai captando imóvel e tal. Mas está fechado. Apertei a mão dele, desci, chorei lá embaixo. Liguei para minha mulher e disse assim: agora a gente vai ficar rico. Esse mercado aqui, agora eu entendi. Sofri uma pressão familiar, dizendo que eu era sonhador, já tinha quebrado e precisava arrumar um emprego. Liga pro pessoal do concurso para ver se consegue passar lá. Esquece essa ideia de ser empresário. Mas eu sempre botei na minha cabeça, inclusive hoje eu ensino aos meus corretores, que corretor ele não é um funcionário da imobiliária. Ele é um empresário, é uma empresa prestando serviço a outra empresa. Então, nesse mês aí a gente fez um bom dinheiro. Eu consegui me recuperar, fui crescendo dentro do mercado imobiliário, né? Adquiri algumas posses, comprei um apartamentinho junto com meu pai lá na Boa Vista pra gente fazer um investimento. E fui caminhando dentro do mercado. A imobiliária que eu estava lá, eu saí, fui trabalhar numa franquia da Remax. Me apaixonei pelo processo. Eu sou muito grato a eles, aprendi muito. Né? O método Caracol, você saber sobre exclusividade, você se vender o brand pessoal do corretor. Eu acho que esse foi fantástico para mim. Né? Não entrava na minha cabeça o cara colocar uma placa com a própria cara. Ali a Remax tem esse modelo de negócio. Eu comecei a fazer esse trabalho. E diante disso, veio pandemia. Nesse meio tempo aí, eu já estava como sócio minoritário de uma operação. Né? Eles me chamaram para o negócio. Eu estava fazendo faculdade na UPL, Gestão Imobiliária, porque eu entendia que o TTI era muito medíocre. Né? Nada contra os operadores de TTI, por favor, que vocês estão vendo aí. Mas assim, o TTI não ensina a gente para o mercado. Ainda não é à toa que tem corretor comprando o diploma de TTI. Então, assim, não ensina a gente para o mercado. Eu achava muito fraco. Nessa faculdade eu conheci um rapaz, um parceiro, que hoje continua meu parceiro, um grande correspondente bancário hoje. E veio a pandemia, era uma empresa familiar, não sabia como ia ficar. A gente saiu de lá, conheci uma imobiliária especialista em compactos aqui na região. Trabalhei lá, aprendi muito. Né? Sou grato demais ao que aconteceu lá no momento. E foi quando o mercado imobiliário apareceu, de litoral apareceu para mim. Ninguém queria. Hoje é muito fácil você ouvir especialista no litoral, especialista em praias. Mas eu conhecia poucos ali que de fato tinham coragem de ir. E quando eu falava que ia a Porto, começar a Porto de Galinha, eu pensava: até louco, é muito longe. Não faz sentido gastar dinheiro para ir para Porto, ter um mercado aqui. E eu vi uma oportunidade. Eu brinco que quando eu conheci litoral, eu dizia assim: eu encontrei o lugar da felicidade e resolvi morar lá. Porque é onde todo mundo queria passar férias e onde eu podia ganhar dinheiro. Então começamos o primeiro projeto com 12 apartamentos, né, dentro de um terreno de 250 metros quadrados. E a gente desenvolveu aquele projeto ali na época e foi um sucesso. 15 dias vendido, aí veio outro e foi tomando, né, pujança no negócio.
E eu entendia, dentro de uma imobiliária, eu como corretor, eu entendia que eu precisava estar ao lado de pessoas, mesmo que não era gerente, que tivessem ou melhores que eu, ou no mesmo nível que eu. Então eu começava a treinar a turma que estava comigo, né? Botava uma pizza na sexta-feira para ir treinar. Eu não admitia que o cara estava do meu lado, falasse besteira, não soubesse entender uma tabela, uma posição solar do apartamento. E eu começava a entender aquilo. Eu não era gerente, não era diretor, não era nada, mas eu não queria ter pessoas ruins, né? Qualidade de profissional ruim do meu lado. Então eu comecei a fazer isso. Alguns propósitos da imobiliária não estavam convergindo com os meus. E eu decidi sair e virar autônomo. Não, cara, eu acho que agora está na hora de eu começar a ganhar meu dinheiro. Só que eu percebi que a liderança era inerente a mim. As pessoas queriam sair de lá, vir trabalhar comigo. E eles, não, fica aí, tá maluco, não vamos fazer isso não, tal. Outras pessoas do mercado, quando souberam que eu saí também, né? Eu achava, inclusive, que devido à pujança da imobiliária que eu estava, o mercado se fecharia para mim. Foi ao contrário. Todas as construtoras abriram a porta e disseram, ainda bem, vem para cá. Então, esse cara, então, tá na hora de eu entender isso. Então, analisando essa minha trajetória nesse espaço de tempo, que na época eram 7 anos, né? Eu tô há 10 hoje. Eu entendi que as pessoas continuavam comigo porque de alguma forma gerava valor na vida delas. Foi quando eu entendi e a Axia nasceu disso. Axia quer dizer valor em grego. Meu objetivo como empresa e como pessoa é gerar valor na vida do próximo. Essa conversa aqui tem de alguma forma impactar a tua vida e levar alguma aprendizagem. E todo encontro que eu tenho com alguma pessoa, eu faço questão. Não é à toa que eu acho que nas poucas vezes que você encontrou, você percebeu isso. Sim, com certeza. Eu faço questão de gerar valor. Aquela conversa tem que gerar valor para a pessoa. Nem uma mesa de bar, num café, na saída de um evento. Eu tento impactar aquela pessoa de alguma forma, que a pessoa se lembre de mim e de alguma forma isso traga voltes para mim, né? Então a Axia nasceu disso. Começamos com um corretor, num coworking. Hoje a gente tem uma sala de 130 metros quadrados, uma equipe crescendo, né? Hoje, inclusive, eu dividi a equipe, abri uma marca dentro da Axia, que é a Prumo Imobiliária, numa brincadeira assim, que Prumo é uma ferramenta da construção civil, né? Sim. Para manter tudo alinhado. Então, meus corretores têm que estar aprumados dentro do mercado imobiliário. A gente treina. A Axia, a gente gera tanto valor que eu criei uma plataforma, né? Hoje o pessoal chama de Axia Flix, eu chamo de Axia Academy. É uma plataforma de ensino na Rubla, onde todo o meu treinamento, que eu me desgastava toda vez que entrava uma equipe nova, eu ia lá e treinava, eu gravei o meu treinamento e está pronto, né? Inclusive o pessoal da PSU pediu essa plataforma para estudar, achou bem bacana, a gente conversou. Porque eu evito o tempo, eu otimizo o tempo. O corretor que entra no meu imobiliário hoje, ele faz um curso de 12 horas, que está pronto, com a minha cara lá, eu falando, missão, visão e valor da empresa, etc. E já está pronto para o mercado. Depois ele já está pronto para começar a trabalhar comigo, vai pegando um acompanhamento. Então a gente gerou isso. E a gente gerou muitos cases, né? Corretores que passaram por mim hoje são grandes campeões de venda, como autônomo em imobiliárias, como autônomo e em imobiliárias. Foram contratados por construtora, né? Porque foram lançados no mercado. E assim, se tem uma coisa que eu tenho na minha mente, eu não tenho ciúme. Eu acho que o dono imobiliário ele erra muito nisso, sabe? Isso é verdade. Tem um ciúme exacerbado quando o corretor sai, tenta travar o cara. E como eu gero valor, que esse cara seja próspero, essa pessoa seja próspera, porque passou por mim. Tem o meu DNA. Então acho que é isso que a gente entendeu. E assim, o nosso símbolo é um triângulo. A gente trabalha sobre um tripé. É domínio, responsabilidade e propósito. Domínio sobre o produto, responsabilidade consigo mesmo e comigo. Então, se eu sou leal a você, eu espero que você seja leal a mim. E o propósito. Se a pessoa não tem propósito, ela não anda comigo. E pode ser mais bobo que seja. Aí eu quero botar uma lente nos meus dentes. Ou a menina, eu quero botar silicone, eu quero fazer uma cirurgia plástica. A gente vai trabalhar, racionalizar esse sonho e vai trabalhar em cima disso. Então eu trabalho muito em cima disso. A pessoa tem que ter um propósito para estar comigo. Porque se ela não tiver, qualquer dificuldade, ela corre. Qualquer dificuldade, ela some. E eu alinho isso também aos meus construtores. Eu tenho a satisfação em 10 anos de mercado em escolher a construtora que eu quero trabalhar. Escolher o produto que eu quero trabalhar. Porque esse produto não gera valor para a sociedade como um todo, para o meu cliente também. Para tu entender, Paulo, essa necessidade de gerar valor a partir do pressuposto de que eu entendi que no mercado litoral, a maioria dos construtores olhava o resultado do empreendimento. E o resultado do empreendimento estava atrelado a uma margem de lucro dele. Sim. E eu não estou julgando, tá tudo certo. Concorda? Você vai construir e tem que ganhar dinheiro. Só que o investidor que comprou isso aí, no momento que eu lancei a quantidade de imóveis que eu lancei, ele perdia liquidez. De 2022 para cá, aquele que você comprava por X, você não vendia mais por 2X, do dobro do valor. Liquidez caiu muito no litoral pernambucano. E os caras, então, a conversa não é essa. A conversa não está aí. Não é sobre o resultado. Não é eu comprar por 150 e vender por 250. Porque eu não estou mais conseguindo vender por 250. Existe uma outra coisa que eu preciso entender.
Aí foi quando eu parti para a ideia de gerar valor na vida daquele construtor. Cara, preste atenção aqui comigo. O resultado, na verdade, de um bom empreendimento litoral, ele não está atrelado ao quanto o investidor está ganhando e quanto a experiência do hóspede dele é boa. Como é que está o ranqueamento do hóspede dele? Quanto é que esse cara está ganhando de valor no hospedaço naquele prédio? Por um bom momento, pregou-se muito dentro do mercado de que o prédio Airbnb com vocação de Airbnb ele pode ser autônomo. Portaria digital, nenhuma interação humana. É totalmente ao contrário. Nós somos seres altamente sociáveis. Quiçá o animal mais sociável do reino animal. E nós precisamos ter conexão com outros seres humanos. Então a experiência do usuário que chegava lá, esquecia a senha, já tinha tomado uma bicada, ou uma senhorinha que não está conseguindo enxergar no sol de meio-dia para entrar no apartamento, era zero. Então, só que Porto é um fenômeno tão maravilhoso, de 70% de ocupação ano, que as pessoas não olhavam isso. Quando tem uma demanda latente aí de 1 milhão, 1 milhão e 200 turistas por ano, que não passa disso, por linhas, e eu aumento a oferta, mas a demanda é a mesma, eu caio naturalmente o preço. Então, houve época do ano que ficava 10 dias parado, 15 dias parado, que não acontecia. É uma situação que está acontecendo agora. Mas os prédios que tinham vocação para hotelaria e não para residencial superavam essas expectativas. A gente tem um produto no loteamento Merepe 3, que é o lado direito de Porto, próximo ao Mangue, por exemplo, lá, que a gente participou da inteligência do processo, que ele dá 78% de ocupação. E é longe do mar. Por quê? Ele tem uma vocação hoteleira, serve café da manhã, tem um concierge, uma recepção 24 horas, eu tenho uma boa academia, um spa, eu crio um conceito por trás do projeto. Quando eu entendi isso, então acho que é isso que eu preciso entregar para meus construtores, né? Essa inteligência, porque essencialmente, a maioria do corretor de imóvel está preocupado com a próxima comissão. É mas o quanto eu posso. Então a Axia nasceu com esse propósito de ser diferente. Inclusive, eu ganho comissões muito maiores que o mercado. Porque o meu construtor ele entende que eu gero valor tanto para ele que ele vai ganhar mais dinheiro, ele me passa esse percentual do que ele está ganhando. Então, eu nasci com esse propósito. Sou pequenininho, só tenho 3 anos, mas a gente está continuando, nunca mudei. Pelo contrário, otimizei isso ao ponto de fazer coisas para a gente mesmo, para a gente atingir outros mercados, né? Eu agora mesmo estou entrando novamente, depois de 8 anos no mercado Minha Casa Minha Vida. Que eu entendi que parou de ser aquele estigma de um produto popular. Verdade. Não é? O Minha Casa Minha Vida hoje a gente está conversando sobre serviço. Tem produto Minha Casa Minha Vida em Candeias que tem gestão de locação. Então, assim, poxa, então faz sentido para mim agora. Eu trazer essa minha inteligência de mercado para a gente fazer um produto diferente e levar solução inteligente para dentro do mercado imobiliário. Cara, você falou 2 coisas que me chamaram muita atenção. Eu acho que... Deixa eu pegar logo esse gancho do Minha Casa Minha Vida. Cara, eu vejo uma oportunidade enorme nesse mercado, porque é justamente isso. Antigamente você tinha aquele estereótipo que eram empreendimentos mal feitos ou feitos de qualquer jeito, nos piores lugares, nos piores terrenos. E hoje você vê Minha Casa Minha Vida dentro da cidade, com um padrão de acabamento bom, e que você vê que quem mora lá são advogados, são pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque a gente tem hoje uma demanda, todo mundo quer ter seu imóvel, né? Exato. Todo mundo quer ter seu imóvel, só que a gente tem hoje uma taxa de juros que muitas vezes não é a favor da pessoa que quer comprar, não é a favor do mercado. E a gente também tem muitas pessoas endividadas no Brasil. Sim. Então, é um mercado que está aí e eu vejo que os corretores ainda estão lentos nesse processo de entender que, cara... Quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de produção de conteúdo, quando a gente fala de atendimento e excelência, não é só alto padrão e médio. É Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, na verdade, ele está se tornando médio, né? Exatamente. É uma parte dele, né? Está se tornando médio padrão. E eu acho que tem uma grande oportunidade para as imobiliárias e construtoras aí, né? Concordo. E eu vou além, assim. O corretor ele tem que entender... que há uma necessidade por trás daquela família que não é só o crédito, não é só a parcela. Sim. Né? O meu treinamento, minha caminhada foi isso. Esquece, o cara não quer saber onde vai morar, ele quer sair do aluguel. Eu fui treinado assim há 8 anos atrás. Sim. Né? Não, mas ele vai ou São Lourenço ou Paulista, esquece, ele quer saber pagar do aluguel. Eu acho que a gente pode conversar diferente. Que solução tem uma pode parte trazer? Que vai ser isso, né? Tem uma parte que só que mesmo esses empreendimentos que estão indo para suprir essa necessidade, a gente já vê hoje pensando em uma área de lazer um pouquinho melhor, né? Um acabamento talvez um pouquinho melhor. Exatamente, porque assim,
Na forma construtiva não se muda muito, que eu preciso ser econômico. Sim. Mas eu posso entregar uma área de lazer melhor pro cara, sabe? Eu posso entregar uma via de acesso ao condomínio bacana. Né? Quantas histórias a gente sabe de produtos que nasceram lá longe e depois que o governo fez? Depois o poder público fez. Sim. Porque não a construtora, obviamente, eu entendo sobre viabilidade, a gente tem que entender que nem tudo é possível. Como eu falo, a gente entende que gerar valor é entender a dor do construtor também. Sim. Né? Sim. Existe uma coisa que eu falo muito para os meus corretores, e eu bato no corretor que conversa comigo que não é meu, mas é do mercado, eu falo assim, cara, o construtor não tem obrigação nenhuma de pagar. Ah, claro que tem, eu sou corretor de imóveis, ele não tem obrigação nenhuma de pagar. Não é à toa que a maioria das construtoras, por necessidade, estão colocando house. Sua própria equipe comercial. Porque o corretor está no lançamento, no oba-oba, depois entrega, esquece do construtor. O construtor, se eu preciso gerar valor na vida dele, a ponto de ser indispensável para ele. Uma necessidade. É mais fácil para mim tratar bem a Axis Inteligência Imobiliária e o cara vender para mim do que eu botar house, me preocupar, que eu sou bom em construir. Sim. Então é isso que eu vejo. Né? Por isso que a gente consegue boas comissões, a gente consegue situações diferentes. Tem imobiliária que o dono da imobiliária que exige dinheiro para tráfego pago. Qual resultado você vai dar para o cara? Sentou com o cara fazer um business plan com ele? Qual os espaços que você vai fazer para esse dinheiro? Porque dinheiro por dinheiro, tu pedir R$1.000, cara, não vai fazer diferença nenhuma. A gente sabe, você sabe muito bem, que trabalha com marketing, R$1.000, você não vende nem um apartamento às vezes. Se vai o dinheiro todinho. Então eu vou pedir 10 mil pro cara. Ele tem a margem, o percentual de marketing dele, mas vai fazer sentido para ele? Quais ações você vai tomar? Como é que tu tá contando a história do produto dele? Aí eu entro na responsabilidade do consultor também. Como foi que ele pensou o produto? Porque a gente estava discutindo um pouco antes de começar aqui a conversa sobre o arquiteto saber desenhar o que tu está me pedindo, mas a necessidade do mercado, quem sabe, é o corretor. Exatamente. E se a gente entender isso, cara, eu assim, a profissão da gente é a profissão que mais bem paga no mundo. Eu acho que nós somos profissionais milionários, né? Não é à toa que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falava que carro de corretor é BMW. Eu disse, cara, então tá tudo bem. Então eu tô na profissão certa. Se carro de corretor é BM, então, pô, que legal que eu tô no mercado certo. Mas você começa a entender, voltando para Minha Casa Minha Vida, a dica que eu dou máximo para o corretor de imóveis é: seja necessário para o dono da construtora. Entenda a dor dele. Foi o que ele pensou naquele projeto lá. Ao ponto de dizer assim, no próximo, tu inclusive está participando dessa concepção do projeto. Sim. Porque tu vai ter acesso à informação antecipada, tu vai ter saber construir um storytelling muito melhor para a evolução daquele produto. Porque, mais uma vez, não é só sobre parcela. Não é só sobre necessidade. E mesmo a faixa que exige sobre parcela, esse cara ele está indo por necessidade, mas ele gostaria de ter um produto agradável para ele. Né? Eu vi produto Minha Casa Minha Vida ser construído com piscina de fibra. Hoje você já tem uma área de lazer com gourmet, bacana, sabe? Sim. Um parque para criança de cimento bruto, já é um parque bacana com madeira, enfim. Então, eu acredito muito nesse princípio, é o que eu vou falar sempre, sobre gerar valor. A pessoa tem que sentar na mesa do construtor, entender quais são os porquês dele, quais são as dores dele. Muitas vezes eu vejo o corretor discutindo com o viabilizador da construtora, discutindo com a pobre da minha internet imobiliária. Ela não tem culpa, o produto foi feito assim, a estrutura está feita assim. Quem sabe tu vai lá para o dono da construtora e conversa com ele. Irmão, vê só, o teu processo está ruim demais. Quando eu era dono de restaurante, por exemplo, eu adorava receber feedback. E talvez seja o mal do empresário não receber feedback. Eu adorava. A pizza tá salgada, a coxinha veio fria. Porque tu nunca vai mudar se tu não receber um feedback. E se o construtor for um pouco soberbo e não receber com carinho, dê mesmo assim. Olha, eu não gostei, o processo comercial foi ruim, foi muita venda boa, mas o gargalo foi gigante, eu acho que não é legal. Porque por mais arrogante que ele seja, uma hora vai sentir no bolso dele e talvez ele escute por você. Mas de alguma forma impacta a vida desse construtor, dessa pessoa, através dessa geração de valor, sabe? Eu acho que eu estou pregando isso faz um tempo, né? Não é à toa que, inclusive, montamos uma confraria pequena de alguns donos de imobiliária, a gente chama de EDM, que é Executivo do Mercado Imobiliário, onde eu e o Vitor, da Nono Flacero, um grande parceiro irmão, imobiliária irmã, eu acho que eu fiz mais negócio com ele do que com construtora, pra você ter uma ideia, tanto negócio que a gente já fez junto. E a gente está fomentando isso. A gente chegar, criar uma equipe forte, um grupo forte, para chegar assim, galera, vamos fazer um negócio melhor, vamos fazer um movimento melhor. Eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica aqui, mas é bom, né? Para dar audiência. Que tal a gente fazer um movimento que a gente só lança essas coisas com RI, cara? Com registro de incorporação. Que tal a gente fazer um movimento que o mercado imobiliário exija do construtor que ele lance o projeto certinho. No litoral, você sabe, a gente tem muita coisa. Já foi vendido prédio sem nem aprovação de projeto. Quanto mais o registro de incorporação. Isso é um movimento que a gente pode fazer diferente, sabe?
é saudável para o construtor, saudável para a gente, saudável para o cliente. Mas o mercado, ele absorve isso, ele permite isso por nós. Tem uma frase que eu usava muito no começo da Axia, assim, nós somos agentes modificadores desse mercado. O corretor é o principal agente do mercado, porque ele que diz se o produto vende ou não. Ele que chega e conta a história. Quando a gente entra no mercado novo, por exemplo, eu estou trabalhando em Vitória de Santo Antão. A primeira coisa que eu fiz como desenvolvedor imobiliário lá foi conversar com todos os imobiliários que estão lá. Porque ele não precisa vender o meu produto, mas ele não precisa falar mal. Ele não precisa vender o meu produto, eu não posso ser inimigo deles. Vou chamar para jantar, vou trazer os caras para assistir pra gente, vai falar do meu produto. Cara, ali é muito bom, não vende, não sei porquê, mas é bom que só aquele produto ali. Por quê? Porque eles são os agentes mais importantes do mercado. Eu, como construtor ou incorporador, quem está ouvindo, tem que entender. O meu principal cliente não é o comprador do apartamento. Se eu falo isso, talvez uma velha guarda se contorça todinha aí no que eu estou falando. Mas eu falo isso porque eu já fiz isso acontecer. Eu provei com um case, que a gente pode conversar sobre isso aqui com um case, em Tamandaré, que o valor por metro quadrado era acima do que o mercado estava dizendo. E montamos um produto no qual foi vendido pelo valor do mercado que a gente estabeleceu. E satisfeitíssimo. O construtor, o cliente que comprou, o produto que vai ser entregue, porque já tem situações desse produto que fazem sentido para o mercado, né? Que é a questão da hotelaria, de um flagship para tomar conta do condomínio, a vocação hoteleira do todo o empreendimento, do rooftop à recepção. Então, se eu faço esse movimento com alguns parceiros, eu sei que é pequeno ainda, mas vai se tornar muito maior. Talvez estar aqui no maior veículo hoje de divulgação de inteligência imobiliária, que é o seu podcast. Eu acho que por isso, mais uma vez, sou muito grato por trazer isso. A gente tem que estar divulgando isso, sabe, cara? Tem que chegar para o mercado e dizer assim, não vamos aceitar isso não. Porque o construtor só faz porque a gente aceita. Né? E só acontece isso porque a gente aceita. Não vamos aceitar isso não, vamos fazer diferente. Vamos exigir que o mercado se profissionalize. Quem sai do amadorismo, saia de um produto que não tem controle, saia de um produto que seja bom, que está com RI bonitinho, que eu não me sinta irresponsável por estar vendendo aquilo. E eu comecei esse movimento pequeno, mais uma vez, para 2026 vai fortificar isso. Eu tomei a decisão de trabalhar com produtos que estejam já com RI, ou no mínimo uma pré-anotação para a gente fazer um cadastro de reserva. Mas, cara, não faz sentido mais, sabe? E tem poucos construtores que se preocupam com isso, mas é esse que eu vou abraçar, é esse que eu vou divulgar. É verdade. E assim, eu acho que isso você acaba se tornando um modelo para o mercado, né? Tanto você como corretor, mas a Axia e a Prumo, né? Prumo Imobiliária, acho que acabam se tornando referência. E, cara, eu acho que a gente não tem que ser só empresário, a gente tem que também agregar valor para o mercado, que é o que você sempre está dizendo, que é a sua filosofia, através das nossas ações, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante para o nosso mercado. O nosso mercado que tem tanta coisa boa, mas tem tanta coisa ruim também. Sim. Tem tanta coisa errada que acontece, e é corretor que engana cliente, é cliente que engana corretor, enfim. E é muito isso. E você falou de uma coisa que também é algo que eu vejo que é uma certa polêmica no mercado, que foi, vou voltar só um pouquinho no assunto, que foi a questão de você investir na profissionalização dos seus corretores, né? Sim. Tem muito dono de imobiliária, e eu entendo, tá? Eu não concordo, eu entendo que o dono de imobiliária pensa, cara, eu vou investir no corretor, eu vou, eu vou dar tudo para ele, dar o recurso, ele vai começar a vender, aprende, sai, vai ser autônomo, vai para outra imobiliária, então não quero mais investir em corretor, né? Teve uma vez um cliente nosso aqui de Recife, hoje ele não é nosso cliente, era uma imobiliária, e aí eu cheguei para ele e digo, olha, vamos fazer um treinamento com os corretores de marketing pessoal, para eles saberem como eles vão produzir conteúdo, como é que eles vão. E o sócio dessa imobiliária me falou, disse, cara, não quero ensinar isso a meus corretores não, pô. Os caras vão ver isso, aí os caras vão querer depois... Não adianta, não quero um corretor botando essas coisas na cabeça dele, não. Cara, e assim, é uma pessoa da velha guarda, digamos assim, né? Uhum. E aí eu disse, cara, o quão problemático isso é. Porque como é que ele vai fidelizar o corretor? Como é que o corretor, ele acha que tá fazendo um favor ao corretor? Entendeu? Do corretor tá lá. Não, é uma via de mão dupla, né? Sim. E se você investe, claro que você vai perder. Claro que vai ter gente que mesmo você agregando valor, vai lá e vai virar um autônomo, vai abrir sua imobiliária. Mas, cara, tu agregou valor na vida daquela pessoa, né? E vai ter gente que vai ficar contigo, né? E você tem que entender como empresário quando faz isso, qual é o modelo da gente. O meu corretor tem que ter um livro por mês. Eu tenho uma biblioteca no meu escritório. E não é qualquer livro, é um livro que eu entendo
que seja as atribuições de um bom corretor. Sobre marketing pessoal, sobre inteligência emocional. Cara, eu paguei para minha equipe inteira o método CIS da Febracis. Sobre um maior movimento de inteligência emocional, o maior evento de inteligência emocional que tem, um curso, para assim dizer, né? Por quê? Porque se estou com a inteligência emocional equilibrada, eu tenho uma equipe madura, uma equipe que faz negócio, uma equipe que produz mais, uma equipe que não vê mimimi, que não tem desculpinha, que não cria historinha. Então, desenvolver a tua equipe comercial é trazer mais dinheiro para dentro do negócio. Com certeza. E se acontecer, Felipe, você falou, de um corretor sair, ele é meu maior parceiro, porque eu não vou abraçar o mercado inteiro. Sim. Se sai hoje um cara na minha imobiliária e faz uma imobiliária, esse cara tem que ser o meu maior parceiro. Inclusive, tem casos assim. Eu tenho uma corretora que saiu, uma excelente autônoma hoje, e já vende mais meu produto. Entendeu? Inclusive, vende mais até que a minha própria equipe, às vezes. Né? Porque já tem meu DNA. Se sai de uma imobiliária e vai para outra dentro do grupo que a gente tem, para mim é maravilhoso. Eu tava, essa EDM a gente fala muito sobre isso. O empresário tem ciúme. Esses caras estão saindo aqui, vão bloquear ele de tudo. Cara, é o contrário. Se a gente está bem alinhado nos propósitos e uma imobiliária um corretor não está satisfeito com a minha cultura, ele vai para uma outra empresa que faz parte do nosso conglomerado e o dinheiro volta para a gente. Eu tenho zero ciúme quanto a isso. Pelo contrário, eu incentivo. Se não está satisfeito, saia, porque é muito ruim trabalhar num lugar que você não está satisfeito. Né? E desenvolver tua equipe comercial, para mim, é crucial. Se eu tenho um corretor que fala problema, embigo, nada contra que você possa desenvolver, eu tenho um péssimo corretor dentro do meu mercado, cara. Né? E isso acontece, porque você falou aí sobre corretor ser pilantra, fazer besteira, porque nós permitimos. Porque se eu tiver uma régua... Porque a barreira de entrada é muito baixa no mercado imobiliário. Você começa, faz um TTI sem vergonha aí e no outro dia tá ganhando dinheiro. Né? Aconteceu comigo. Eu não entendia nada no mercado imobiliário. No primeiro mês eu fiz 10 mil reais de comissão. Salvei minha vida naquela época lá, há 10 anos atrás. Então, qual a barreira de entrada? Zero. O corretor não precisa fazer curso superior, não precisa fazer nenhum tipo de profissionalização. Amanhã, inclusive muitas imobiliárias são assim, recebo uma lista de lead, ligo, e aquele cara que está no fundo do funil vai lá e compra. E o corretor, meu Deus do céu, eu ganhei muito dinheiro. Entende? Então, eu sou totalmente contra. Inclusive, sei que eu sofro represálias por isso, mas continuarei no meu propósito de qualificar e gerar valor na vida do meu corretor. Porque se ele sair, ele tem que ser o meu maior parceiro. Né? Tem uma corretora nossa que trabalhou com a gente, está indo para outro mercado, um outro estado. Eu sei que essa menina que trabalha comigo vai ser minha maior parceira lá. Quando eu precisar saber sobre o estudo de mercado de lá, entender sobre o mercado de lá, ela vai estar lá, porque ela tem meu DNA, ela participou do meu processo. Então é isso que eu acredito. E se por acaso eu tiver um cara muito bom, abra a mente, abre uma operação, uma filial. Era muito mais fácil para mim, inclusive, montar a Prumo com um sócio de um corretor meu. Inclusive, na nossa visão, a gente chama o escritório a gente chama de QG, que é quartel-general. Na nossa visão escrita, o nosso propósito é abrir um outro QG com um líder formado por nós. Eu prefiro que seja um cara que tem o meu DNA, o meu propósito, minha cultura, e eu abro uma filial da Axia, um Axia Praia, seja lá o que for, com um cara meu, que passou por mim. Então eu sou muito dividir para multiplicar. Eu não tenho nenhuma vaidade, meu sócio também não. A gente não tem vaidade nenhuma em botar equity para um bom gerente. Um cara que é um bom gerente, irmão, e aí, tu acha mais fácil estar aqui? A cultura funciona, o negócio tem pujança, a gente tem relevância no mercado onde a gente se propõe a ter. Vamos abrir um negócio comigo? Tu é 50% sócio da gente aqui, a gente começa o negócio, taca pau. Ou até menos, quiçá. Quem sabe menos. Mais uma vez, ele é um cara polêmico, mas ele é um cara muito inteligente, que é o Paulo Massal. Ele prefere ter 10 ou 15% de 1000 coisas do que 100% de uma coisa só. Eu tenho muito essa visão. Eu prefiro ter várias coisas em andamento, várias coisas que eu tenho um sócio, que posso ter um controle, mas do que ter uma coisa só e 100% de uma coisa só. É muito o que eu imagino com filosofia de vida, sabe? Perfeito. E mestre, me diga uma coisa. O que é que você enxerga hoje? Vamos falar de futuro de mercado. O que é que você enxerga hoje do futuro do mercado de praia, de litoral que você está vendo? A gente falou um pouquinho aí de Porto, né? Uhum. E hoje a gente tem Tamandaré como a bola da vez, que muitos defendem essa posição. E eu quero ouvir de você. O que é que você enxerga hoje no nosso litoral aí para 2026? Boa. Como eu disse no começo aqui, o litoral sul de Porto de Galinhas, ou pelo sul de Pernambuco, né? Que é Porto de Galinhas, Tamandaré, Serrambi, nossas praias aqui estão se confundindo com o litoral norte de Alagoas. Então, criou-se uma rota, né? A DUI chama de Rota DUI, nós chamamos de Rota dos Corais, ou Rota do Caribe Brasileiro, tem vários nomes, apelidos para essa rota. Então, ela começa em Porto e termina lá em Maceió, né? Na capital da área de Alagoas, Ipioca ali. Então, essa rota, ela vai ser bastante explorada, acredito que no ano que vem.
Vai vir aí boas construtoras daqui no nosso mercado investindo lá, construtoras de fora do nosso mercado, inclusive do eixo Alagoas, Pernambuco, entrando também. Né? A gente já teve uma construtora grande, fez um projeto lá em Japaratinga, daqui nosso. Teve uma outra construtora boa também, a salvo me engano, do Centro-Oeste. Fez um excelente produto lá em Japaratinga também, lá no Boqueirão, na Praia do Boqueirão. Então a gente vai ver essa entrada, né, de bons produtos. E qual a minha visão? Tamandaré, para mim, ela é central nessa rota. Por isso que está tendo essa pujança. Tamandaré ela tem uma estrutura de legislação muito mais organizada que Porto de Galinhas, que inclusive Maragogi também. Tamandaré tem uma estrutura de faixa litoral maior que a própria Porto. Né? A gente tem exploração náutica muito maior do que a nossa Porto de Galinhas. A gente tem 4 marinas em Tamandaré. Acho que pouca gente sabe disso. Vindo outras aí também sendo disponíveis. A própria Maragogi também tem exploração náutica muito boa. Grande catamarãs, com 150, 200 pessoas que Maragogi tem. Então, tudo isso a gente vai aproveitar muito. E a gente tem um movimento mundial aí difícil para o argentino, para o sul-americano consumir o Caribe. Então, a gente tem inclusive uma matéria que foi vinculada aí, que a gente tem um aumento de 257%, salvo me engano, foi esse número, de argentinos consumindo o nosso litoral. Por quê? Convenhamos, é muito parecido, dadas as devidas proporções, né? A estrutura da cidade talvez nem tanto, mas a gente tem uma praia muito bonita, cara, né? A gente anda aí, a água tá no joelho, tu tá vendo o teu pé na água, a água é morna o ano inteiro. Então isso para quem tá do outro lado, no outro oceano, no Pacífico, vem para cá, para o Atlântico, se apaixona pelo negócio, né? Assim, ela é realmente um paraíso. Então eu vejo nosso litoral se confundindo com o litoral do Alagoas, Tamandaré sendo esse centro, a Vila Padre Arlindo, inclusive eu tive o prazer, tem um vídeo no meu Instagram em 2021, eu disse lá aos empresários que eu participei na inteligência do negócio, né? Eu falei, cara, a Vila Padre Arlindo vai ser mais importante do que o parque aquático, porque na época só se falava do parque aquático. Não, que loucura, você é maluco, você vai trazer muita pujança e tal. E é o que é. E ela é mais importante hoje do que o próprio parque aquático. Se fala mais dela do que o parque, porque ela trouxe noite a Tamandaré. Ela trouxe o que fazer a Tamandaré. Verdade. Né? Deve vir um outro equipamento em Porto parecido com isso. Deve vir em Maragogi um outro equipamento parecido com isso aí. Eu acho que os empresários começaram a entender que não é só construir flat, é entregar benfeitoria para a cidade. Quando a gente desenvolve um projeto como o nosso, né, que é o Icam Villa, da Eternê, nós fomos terreneiros e desenvolvedores do projeto lá. Eu trouxe um restaurante para a nova orla de Tamandaré. Eu trouxe um restaurante com choperia embaixo, um restaurante em cima, não só para servir o café da manhã para os hóspedes, mas também servir um excelente produto, a assinatura, que Tamandaré ainda não tinha para a população. Concomitante a isso, Ver a Vida Pescador Caboclo, que os quiosques hoje são mais bonitos e mais bem estruturados do que a Avenida Boa Viagem. E veio um excelente produto para o mercado, né? Onde o mercado trabalhava 9.510, nós botamos R$12 mil o metro quadrado, 80% vendido em 8 dias, nos primeiros dias do lançamento. Então, assim, o mercado fala por si só, né? O mercado é soberano. Se houve absorção, houve já valorização de um período de menos de um mês, a percepção de valor é aquela coisa, a oferta é a mesma, a demanda aumenta, o preço sobe. É natural, uma lei de mercado. Então, para o futuro, bem próximo, acho que próximo biênio aí, 26, 27, a gente vai ter um aumento dessa união desses dois litorais, né? Tanto da Alagoas como de Pernambuco, e ativações de serviço. Eu estou buscando, inclusive, isso, né? Montar aí um produto como esse da Vila para trazer atração para uma outra praia mais afastada. Praias que a gente não conhecia, foram colocadas ativações muito boas de hotel, como Sirinhaém, né? O grande complexo lá do Paz Mendonça, lá em Guadalupe, está sendo entregue nos próximos anos aí. Então a gente vai ver essa união mesmo das praias, sabe? Eu espero que o anel viário seja feito ali para a região também, é necessário, né? Como eu disse, geralmente o poder privado vai na frente e o público vem atrás. Então eu torço e eu chamo o mercado a exigir isso. Eu acho que a gente tem esse poder, as grandes incorporadoras têm esse poder, mas mais do que ninguém, quem pode fomentar essa conversa são os próprios corretores de imóveis. Perfeito. Você que está nos escutando, todos os links do Eliakim, da Axia e da Prumo Imobiliária vão estar aqui embaixo. Então convido a vocês a acompanharem o dia a dia dele e das imobiliárias, que sirva de exemplo e de modelo para o mercado, né? E cara, eu gosto sempre de perguntar isso, que mensagem você deixa para a pessoa, para o corretor de imóveis que está iniciando agora, ou para a pessoa que está pensando em ser corretor de imóveis. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para o mercado. Que massa. Primeiro, especialize-se. Estude muito.
Eu acho que a gente é uma profissão que mais remunera no mundo, porém é a que menos estuda. É a que menos se prepara. Né? Estude muito, leia constantemente, busque cursos que estão fora do mercado imobiliário. Eu construí uma autoridade no mercado por buscar conteúdos que não fossem só do mercado. Existem bons educadores hoje no nosso mercado. O Guilherme Machado, mais conhecido, mas a gente também tem bons educadores fora do mercado. Há outras atribuições dentro da sua profissão que você pode se tornar um profissional muito melhor. Inteligência emocional, marketing pessoal, feito o Paulo falou. Buscar conteúdo de pessoas que estão tendo sucesso e processo de modelagem desse sucesso que elas estão tendo. Pô, eu tenho um cara muito bom de atletismo, eu tenho um cara muito bom em Fórmula 1. O que esse cara faz? Quais são os processos que levaram ele a ter sucesso? Modela para o teu negócio. Eu acho que isso é, para mim, o mais importante. Educação como base, né? E, mais uma vez, não pense só na sua próxima comissão. Pense em como você pode gerar valor para a tua comissão ser maior do que essa que você recebeu hoje. Eu acho que, para mim, a maior mensagem: gere valor, tem esse tesão pelo negócio. E como eu ensino a meus corretores, sente na mesa de negociação na sua melhor versão. Grite, ative, dê tapa nos peitos, dê tapa na cara, mas chegue numa mesa de reunião, entregue o teu melhor ao teu cliente, entregue o teu melhor ao teu corretor. Se eu tô mal, eu não vou nem para a imobiliária. Se eu não tô bem, se eu tô abusado, se alguma coisa tá acontecendo. Aqui tem dias maus, né? Mas um dia ruim não é uma semana ruim não é uma vida ruim. Então pode haver dias maus, mas sempre se dispõe a colocar o teu melhor, fazer o teu melhor para o teu negócio, que é inevitável o teu sucesso. É isso. E, cara, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu acho que o mercado vai gostar muito de ouvir, e o que você trouxe aqui eu acho que vai abrir a mente de muitos corretores. Você fez questão de trazer pontos muito importantes e que muitas vezes a gente não vê profissionais se posicionando, né? Sim. A questão ali do RI de incorporação achei super interessante, e que a gente não vê profissionais se posicionando e dizendo, cara, isso é errado, e a gente vai se posicionar para corrigir isso no mercado. Eu acho que não é só ganhar dinheiro, não é só montar sua imobiliária e estar fazendo sucesso. Tem algo a mais, é agregar valor para o mercado, conseguir ajudar essa geração de forma direta ou indireta de corretores, né? Então, queria agradecer muito aqui a sua presença, foi um prazer enorme, tá, meu amigo? Bom, irmão, eu que agradeço, e que o mercado entenda que a gente está aqui para fazer a diferença. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar aí. Obrigado. É isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu, gente.